Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as palavras da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, imaginemos esta cena do Evangelho. 2 homens caminhando decepcionados, tristes, convencidos a deixar para trás tudo que eles acreditaram, toda a esperança que foi crescendo durante todos aqueles 3 anos da vida pública de Jesus. Homens que acreditaram no Cristo, que viram milagres, prodígios e muitas coisas e foram acreditando que era Ele, o Messias. Mas agora eles voltam, cabisbaixo, tristes, decepcionados e falando de Jesus, de tudo o que aconteceu. Antes daquela Páscoa, eles estavam cheios de entusiasmo, como toda a multidão e todos que seguiam o Cristo, todos estavam entusiasmados, convencidos de aqueles últimos dias ali, era a batalha final, era o momento decisivo, onde o Cristo iria se mostrar como o Messias, o Filho de Deus. Veja, Jesus entrou em Jerusalém, aclamado pelo povo, todos jogando palhas, aclamando: "Hosana, Ele é o libertador, Ele é o Messias."
E todos acreditando que ali, ele entrando em Jerusalém, era o momento final, onde o Cristo mostraria todo o seu poder, porque eles esperavam o Messias como alguém que viria do céu, e ali ele chamaria os seus anjos, e ali destruiria todos os inimigos, e principalmente o maior inimigo, que era o Império Romano. Mas para a tristeza deles, Cristo não era um revolucionário. Como muitos ainda insistem em dizer que o Cristo era um revolucionário. E Cristo não era. Cristo não veio como um líder político. Não veio assim. Cristo não veio como um dos imperadores que nós vemos na nossa história, na história da igreja também. Quantos imperadores vieram com poder, dominando, conquistando. Cristo não veio dessa forma. Cristo não veio mostrar esse poder da violência, impondo o poder para conquistar e matar. Cristo veio para mostrar outro poder, o poder do amor. O poder do amor que vai não só para aqueles que o Cristo chamou para mais perto, mas inclusive para aqueles que eles achavam que eram os inimigos. Por isso Cristo, sendo pregado na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Ele perdoou aqueles que todos achavam que eram os inimigos. O poder que o Cristo veio mostrar foi o poder do amor. Esse poder do amor que liberta, do poder que salva. Os dois peregrinos que iam para Emaús, eles acreditavam e tinham a esperança nesse poder apenas humano. E que agora estava em pedaços, se foi. A esperança deles se foi. O próprio Cristo morria ali na cruz, eles viram ser colocado no sepulcro. Tudo que eles acreditaram estava ali no sepulcro, morto. Quantos de nós nos decepcionamos, meus irmãos, quando Deus não realiza na nossa vida como nós queremos? Os discípulos de Emaús acreditavam naquilo, ele viria com poder, ele viria para destruir o poder romano, ele viria como revolucionário. Muitas vezes nós acreditamos e pedimos a Deus coisas, e quando não se realiza, nós nos voltamos contra Deus e a nossa esperança se vai, e nós nos mergulhamos numa tristeza. Quantas vezes nós falamos que rezamos tanto e Deus não faz, que Deus se esconde. Onde está Deus? Onde está Deus? Deus não se importa conosco. Quantas vezes nós, da mesma forma que esses discípulos, nós muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus, fazemos da mesma forma. Nos entristecemos, nos decepcionamos com Ele. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E a palavra diz aqui: os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram que era Jesus. Claro que Jesus estava já ressuscitado. Ele já estava com o corpo glorioso. Mas Jesus estava falando com eles, era a mesma voz que Jesus falou durante 3 anos da vida pública ali. Ele estava caminhando com eles, e a palavra diz: eles estavam como cegos. Quantas vezes nós estamos como que cegos, mergulhados apenas nos nossos problemas, situações, dificuldades, tristezas, angústias, e nós não enxergamos o Deus que caminha conosco, o Emanuel, o Deus conosco, o mesmo Deus que caminhou no Antigo Testamento, que estava com o povo sempre. Ele que se encarnou, o Emanuel, estava com ele sempre. O mesmo Cristo que está conosco ao nosso lado sempre. E muitas vezes nós, como cegos, não enxergamos Deus agindo, Deus caminhando conosco. O Cristo muitas vezes faz milagres, prodígios e muito mais, e nós não enxergamos. O maior milagre é esse que você está agora, hoje, aqui nessa Santa Eucaristia. Você está vivo, você está viva. Deus te fez um milagre, você
Ele te deu mais um dia de vida. A prova do amor dele para conosco. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? E a palavra diz: eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, disse: só tu que não sabe o que aconteceu durante esses dias? Eles comentavam sobre Jesus, e a palavra diz: com o rosto entristecido. Quantas vezes pregamos a palavra e o nosso rosto não é o rosto de alguém que foi encontrado pelo Cristo. O nosso rosto mostra aquele de quem nós somos cheios e plenos. Se nós estamos plenos do Cristo, se o Cristo é tudo em nós, o nosso rosto vai transparecer a alegria do Cristo ressuscitado. Se o Cristo ressuscitou na tua vida, e se você percebe que o Cristo é ressuscitado em você, e Ele é a tua força, o teu semblante, os teus olhos mostram, o teu sorriso vai mostrar a alegria do Senhor, que é a tua força. Pregadores da palavra, preguem a palavra, mas mostrem na tua vida, no teu rosto, no teu semblante, no teu sorriso, a mesma coisa que o Cristo fazia quando encontrava a multidão, que consolava a multidão, que curava a multidão, que olhava para a multidão com um olhar de amor, que olhava para aqueles que estavam perdidos com um olhar de amor e que ressuscitava. Anuncie, mas anuncie aquele Cristo que vocês já experimentaram, que transborda em nós e se mostra na nossa face. Eles falavam de Jesus com o rosto entristecido. E Jesus às vezes perde a paciência conosco. Veja, então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Os profetas falaram tudo, profetizando a respeito da minha pessoa, Cristo falando. E vocês são lentos e sem inteligência para entender. Mas ao mesmo tempo Jesus é misericórdia, e volta e diz: eu vou explicar para eles. E pega e vai explicando toda a palavra. E vai indo desde os profetas, desde Moisés, e vai passando pelas profecias que falam a respeito dele, e explica que tudo aquilo deveria acontecer. E Jesus vai explicando, à luz da palavra. E quando eles chegaram perto do povoado, Jesus fez que ia adiante, e eles disseram: fica conosco, já é tarde, o dia declina, vem, fica conosco. Essa palavra fica conosco, Senhor, deve ser a nossa oração sempre. Padre Pio fez uma oração: fica comigo, Senhor, porque a qualquer momento eu posso te abandonar, a qualquer momento eu posso te esquecer. Fica comigo, Senhor, porque a qualquer momento eu posso tropeçar novamente, eu posso cair e fracassar, e me entristecer novamente, e me angustiar, e eu corro um grande risco de te abandonar, Senhor. Essa oração que eles fizeram, fica conosco, Senhor, deve ser a nossa oração todos os dias. Fica conosco, Senhor. Vem e faz morada em nós. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu a bênção, partiu e deu a eles. Nesse momento, eles que estavam como cegos, abriu-se os seus olhos, e eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Nesse evangelho mostra dois modos da presença do Cristo ressuscitado. O Cristo que foi ensinando a eles a palavra, nós estamos na liturgia da palavra. O padre está aqui, mesmo frágil, de um modo frágil, explicando as Escrituras para vocês. Depois nós vamos para a liturgia eucarística, onde o pão se partirá. O Cristo que se mostra na palavra, o Cristo que é a palavra, o Verbo encarnado. E o Cristo que nas espécies eucarísticas são transformados no seu corpo e no seu sangue. Esse episódio dos discípulos de Emaús é um resumo da Eucaristia, da Santa Missa, onde nós participamos da liturgia da palavra, nos alimentamos dela,
e depois nos alimentamos do corpo e do sangue do Cristo, que parte o pão e nós o reconhecemos. Como você tem vindo à Santa Eucaristia todos os dias? Qual o teu entusiasmo para vir, seja aqui no santuário ou em qualquer igreja, a igreja onde você vai, você que nos acompanha, qual a tua alegria de ir ao encontro do Senhor, que nos fala pela sua palavra e parte o pão para nós? Fecha os teus olhos e nessa passagem dos discípulos em Emaús, em tudo isso que nós fomos partilhando, o que é preciso hoje? O Cristo iluminar na tua vida, abrir os teus olhos, tirar a tua tristeza, tirar as tuas angústias. O que é preciso hoje para você abrir os olhos e reconhecer Jesus, que Ele age, que Ele está conosco todos os dias? Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasavam os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém. Já não chore, Jerusalém. A alegria voltou. Teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém. A alegria voltou. Teu Senhor está vivo. Ele ressuscitou. A ressurreição do Cristo é o sinal dessa alegria que volta e retorna, seja aos discípulos em Emaús, seja aos 12 apóstolos, mas principalmente a nós, porque a palavra de Deus chega a nós hoje. Que a alegria do Cristo ressuscitado, como Paulo fala, a alegria do Senhor, que é a nossa força, possa nos preencher nesta Eucaristia, onde nós provamos da palavra e onde provaremos novamente do Cristo que se dá no seu corpo e no seu sangue. Que a alegria retorne ao teu coração, você que está triste, abatido, angustiado e que estava com seus olhos sem enxergar a presença do Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.